casais. Amém, gente? João capítulo 18, a partir do verso 15 diz. Vamos ler? Quem está com sono, diga amém. Misericórdia. Eu ouvi, tá? Diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a quem, igreja? A Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou aonde? Eu não ouvi, igreja? De fora. Então vamos lá. Vem cá o pastor Carlos, vem cá o pastor Leandro. Aqui estava, o senhor vai ser Pedro. Fica aqui, vira aqui. Isso. Aqui estava Pedro, e aqui, quando falo outro discípulo, se trata de João. E Jesus já estava preso. E eles estavam sendo levados ao pátio. Jesus ao julgamento. E ali estava apenas dos 2 discípulos. Dos 12 só tinha 2 que seguia. Quando foi para entrar, João entrou. Entra lá, João. Mas Pedro ficou do lado aonde? De fora. Ele estava seguindo Jesus, mas seguia de longe. O fator que acaba com o primeiro amor de uma igreja não é o fato de deixar seguir, é o fato da distância que está seguindo. Não é você falar, estou seguindo a Jesus, estou na igreja, estou na presença, mas está de longe. Ele lá, eu aqui. Não é esse fato. Repita assim comigo: para seguir, é necessário estar perto do Senhor Jesus. Porque de longe você vê, mas de perto você sente. De longe você ouve falar, de perto você tem o que Ele é. É aquela mesma coisa. Se eu acender aqui uma fogueira, quem está lá no fundo não vai sentir o calor dessa fogueira, mas a fogueira está acesa dentro da igreja, mas não quer dizer que todos irão ser aquecidos. A presença do Senhor Jesus já está nesse lugar, está nesse altar, mas não é todos que se aquecem, não é todos que têm a presença de Deus. Pastor, por que eu não estou na igreja? Está, mas é necessário estar de coração perto do Senhor Jesus. É necessário que não seja somente as bocas, mas o seu. Não foi isso que Jesus questionou? O meu povo me adora com os seus, mas não com o seu. Hoje nós cantamos, te adorar é o que sustenta. Será que você tem adorado? Vamos continuar para você entender. Fala para a pessoa do seu lado, se prepara, que hoje vai ser forte. Pedro então ficou de fora, no 16, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Olha isso. João tinha entrado, aí ele viu que Pedro ficou de fora. Aí ele falou com a porteira: ô porteira, coloca Pedro para dentro, pode liberar. Aí empurraram Pedro para dentro. Uma coisa para você aprender com a sua família: nunca obrigue ninguém a nada. Pedro, ele estava onde? Mas ali foi colocado. João falou, coloque para dentro, em outras palavras. E colocou. Quando colocou para dentro, olha o que aconteceu. O ruim de forçar. No 17. Então a criada encarregada da porta, a porteira,
perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Se referindo a Jesus. E ele disse o quê? Não sou, respondeu ele. Pelo fato dele ter sido empurrado, ali já começou o primeiro erro. Ele negou. A queda de um cristão nunca começa grande, começa pequeno. Nós acabamos de ver a primeira vez que Pedro negou Jesus. Pedro negou para um apóstolo, para um profeta, para Deus. Para quem? Uma porteira. O que uma porteira pode fazer de mal para uma pessoa, gente? Nada. O que ela poderia fazer com Pedro? Matar? Prejudicar? Não. Sabe como que começa a queda de uma pessoa? É quando ela começa a negar Jesus com coisas bestas. Não, é só uma oraçãozinha. É só um jejum que eu não vou fazer. É só um diazinho. É só uma mentirinha. É só uma coisinha. É só uma porteira. Começou com uma coisa pequena. Vamos continuar. Ora, os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Agora pare e pense. Como que pode o mesmo lugar onde Jesus estava sendo jogado, judiado, chicoteado, Pedro ficar tão cego ao ponto de não se preocupar mais em olhar para Jesus, mas se aquecer? Pensa só comigo. Quem aqui já foi para uma entrevista de emprego? Como que você fica antes da entrevista? Seja sincero, gente. Você não tem nem vontade de comer. É ou não é verdade? Quem falou que tem? Misericórdia. Tem hora que a gente fica tão tenso que a gente fica lá com frio na barriga. É ou não é verdade? A pessoa vai te cumprimentar, como fica a sua mão? Suada. Porque você está ali atento, preocupado, você quer dar o seu melhor. Você não consegue se distrair com outra coisa. Ali estava Jesus sendo interrogado por Anás. E Pedro estava tão cego que, junto com os outros guardas que prenderam Jesus, ele foi se aquecer. Está vendo como que começa? Começou com uma porteira. Daqui a pouco, foi tu que prendeu Jesus? Eu não. Não, foi tu sim, tu é o guarda agora. Vai. Ah, tá. Vai. Foi eu. Foi tu que prendeu Jesus também? Foi. Tá, fogueira, né? Vamos se aquecer aqui. Aquele que horas atrás estava com Jesus, depois negou por uma porteira, depois já estava se aquecendo com aqueles que prenderam Jesus. Há horas atrás não era nada demais, agora já estava se misturando. Vamos no 25 agora, adianta um pouquinho. Diz assim: lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Calma aí. Ele falou para Jesus que não negaria. Negou para a porteira. E agora já estava negando em público, em outras pessoas. É assim que o mal trabalha. Primeiro começa com uma coisinha pequena. Tem aquele barbante aí, Cris? Vê se tem barbante aí, por favor. Está aqui, ó. Avisa ela que está aqui, senão ela vai subir. Isso. Quer ver uma coisa? Pastor Carlos, o senhor é forte? Um pouquinho. Mas o senhor acha que um barbante desse, o senhor consegue arrebentar? Fazer o quê? Arrebentar. Quebrar. Um só? Sim.
Mostra aí sua força. Vamos fazer um teste. Segura aqui, pastor. Faz assim. O senhor acha que essa voltinha aqui, o senhor prendeu? Está preso? Não. O senhor consegue se soltar? Sim. Vai. Vai com força, vai. Conseguiu. Não é nada. Nada. É uma porteira só. Eu não estou negando a Jesus. Eu só estou falando para essa porteira aqui que eu não sou servo dele. Não é nada. Uma voltinha. É besteira. Isso aqui não vai me matar. Eu não vou para o inferno por causa disso. Eu não vou perder a minha salvação por causa que eu estou negando Jesus. Eu estou aqui, ó, estou seguindo Ele. Ele não está no pátio? Estou no pátio. Eu estou no mesmo lugar que o Senhor Jesus. Não ouvi, igreja? Senhor Jesus. Essas coisinhas não vão me prender. Essas coisinhas não vão me amarrar. Isso é... Eu segui Jesus 3 anos. Eu fui discípulo de Jesus 3 anos. Sou Pedro. Sabe quem eu sou? Pedro. Seguidor de Jesus. Se solta, pastor. Com toda a força. O senhor é Pedro, poxa. Não vai. Mas é o mesmo barbante. O mesmo barbante que ele arrebentou 2 vezes, está prendendo ele agora. Mas no começo não era. Agora ele é prisioneiro de um barbante. Nunca olhe para uma coisinha besta e ache que essa coisa besta não pode te prender. Aqui ó, é um barbante. O que é um barbante? Não, sinceramente, o que é um barbante, gente? Mas está sendo a algema dele. Não é de ferro, não é a prova de bala, mas está deixando o homem de 45 anos? Eu queria. Quantos anos? 5-2. 52 anos, pai de família, casado, trabalhador, preso. Esse mesmo barbante, se eu começar a enrolar ele aqui todinho, vai ficar preso. Não vai andar, não vai conseguir comer, não vai conseguir se levantar. Mas é só um barbante. Mas é nessas pequenas coisinhas que a pessoa se torna prisioneira. Mas eu tenho... Cadê a tesourinha? Será que presta essa tesoura? Vem cá. Mas Jesus pode te libertar. Conhecereis a verdade, vos libertará. Está bem agora? Agora sim. Está preso? Não. Não se amarra no barbante mais não, viu? Antes era uma porteira e agora era em grupo. Vamos lá. E ele negou e disse: não sou. No 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então, primeiro ele negou diante de uma porta, a porteira. Segundo, ele negou em grupo, diante de uma fogueira. Terceiro, ele negou para um amigo diante do sumo sacerdote. Vamos para o capítulo 21. Adianta mais um pouco. Isso. Lá no versículo 3. Aqui nós vemos que Jesus já tinha sido morto. E Pedro, ele carregava uma consciência pesada. Toda vez que existe algo que não está resolvido dentro de você, você
tenta fugir daquilo que Deus colocou para você. Isso é um fato. Existem pessoas que não querem mais pisar em igreja, não pelo fato da igreja, mas pelo fato de estarem chateadas com ela mesma. Tem pessoas que no momento da oração se privam em palavras, porque elas estão ainda com a consciência lembrando de uma coisa. Mas existe um que é sem pecados, sem defeitos, que não olha os seus pecados e os seus defeitos, ele olha a sua alma e vai até você. Quando você chegou na igreja, você se converteu da noite para o dia? Seja sincero. Quantas vezes precisou o obreiro, o bispo, o pastor ir lá te convidar? Poucas ou muitas? Quantas vezes ficou precisando mandar mensagem? Está vindo? Está vindo? Foi poucas ou muitas? Para hoje você está vindo por conta própria, você ser um obreiro, uma discípula, um pastor, teve alguém que um dia lutou por você. Mentira ou verdade? E para tudo isso acontecer, teve alguém que já lutou e já venceu por você. O Senhor Jesus. Ele já venceu na cruz a morte, a depressão, a ansiedade, o desânimo. Aquilo que hoje é um problema para você, Jesus já venceu na cruz. Mas agora é necessário você ouvir a voz de Deus. Vamos ler a partir do verso 3. João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos um detalhe. Eu quero ver se vocês estão inteligentes na Bíblia. Quando Jesus chegou para Pedro, na primeira vez, Pedro estava onde? Não ouvi, igreja? E Jesus falou o que para ele? Não será mais pescador de peixes, mas será pescador de almas. Quando ele negou a Jesus, a Bíblia acabou de mostrar que ele voltou para onde? Para pescar. Toda vez que nós negamos a Jesus, nós voltamos para o lugar de onde Ele nos tirou. Voltamos a fazer aquilo que não era mais para nós fazermos. E olha o detalhe mais importante de tudo: dá errado. Que falou que eles foram e não pescaram nada. Porque Deus não permite nada dar certo se não for no caminho dEle. Ele disse: eu sou o caminho. Para tudo dar certo é necessário você estar no caminho que se chama Jesus. Somente com Ele dá certo. É somente com Ele que prospera, que tem paz, que tem alegria, porque Ele é tudo que nós precisamos. Fala assim: Ele é o abençoador. Tem como nós recebermos uma bênção se não for pelo abençoador? Não. Não vamos procurar uma pesca maravilhosa em mares que o Senhor Jesus não está. É necessário estar com o Senhor Jesus na nossa vida. Agora, olha o que é mais interessante. Fala para a pessoa do seu lado: acorda aí, filha. Isso, ela acordou? Se você não pegar, eu vou colocar uma placa aqui escrito o que há, bem grande. Pedro, quando ele disse no 3, e disse Simão, Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos. Sempre que você volta para o seu caminho errado, você leva pessoas contigo. Pedro falou: vou pescar. E os outros 10 discípulos disseram o quê? Por que 10? Porque eram 12. Judas traiu e cometeu suicídio, morreu, melhor dizendo.
Então sobrou 11. Pedro foi, então ele e mais outros 10. Aí quando ele falou, vou voltar para o caminho que Deus me tirou, em outras palavras, os outros 10 falou o quê? Nós vamos contigo. Tome cuidado para onde você está indo. E melhor dizendo também, tome cuidado com quem você está seguindo. Porque quem você está ouvindo, quem você está seguindo, pode estar voltando para o caminho que um dia Deus tirou ela. Cuidado com as pessoas que você ouve e segue. E cuidado com as suas atitudes que você pode levar pessoas contigo. Isso é para um pai de família, uma mãe, isso é para um empresário, um comerciante, cuidado. Maldição sem causa não pega, mas maldição com causa pega. Não vai na conversinha de trabalho, não vai com conversinha disso, aquilo, isso pode te colocar no mar onde Jesus não está. Não sei para quem é essa palavra, mas eu tenho certeza que se você ouvir, esse ano 2026 você vai ser salvo. De coisas que não podem acontecer na sua vida de maneira alguma. Fala para a pessoa do seu lado, você pegou? Ela falou o quê? Amém. No 4 diz, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus aonde? Não ouvi, igreja. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Calma aí. Jesus ficou com eles quantos anos? Não ouvi? Você pode esquecer em dias alguém que você conviveu com 3 anos e meio? Imagine só, eu moro com o seu Luciano 3 anos e meio. Todo dia ele me vê. Aí eu vou, faço uma viagem, daqui a pouco eu chego, e ele nem me reconhece mais. Eu não ia entender, eu ia falar o quê? Está doido. Agora, eles não reconheceram o Senhor Jesus, que conviveram 3 anos e meio. Porque quando nós estamos longe dele, nós não vemos ele na nossa vida. Tem pessoas que Deus está praticamente aparecendo para ela, e ela não reconhece a voz de Deus. Isso a gente pode provar na Bíblia. Olha Balaão. A jumenta estava enxergando o anjo, e Balaão não enxergava e tome, dava soco, espancava a jumenta, até que a jumenta falou. Se uma jumenta fala comigo, eu acho que eu caio para trás, gente. Mas foi necessário uma jumenta falar para que Balaão reconhecesse a voz de Deus. Tem portas que estão sendo fechadas para você, que é para você entender a porta que Deus abriu. Tem coisas que estão dando errado para você entender o que é o certo para você. Fala comigo, Deus não faz nada em vão. Se você está colocando a sua vida na mão de Deus e está servindo Ele, tem coisas que vão acontecer que é Ele querendo te alertar, te mostrar. E se você estiver distraído e longe dEle, você não vai entender. E você vai querer seguir numa coisa que não é para seguir. Você vai querer voltar naquilo que Ele já te tirou. Você vai querer até falar que é o diabo te travando, sendo que é Deus te livrando. Não insista naquilo que um dia Deus te tirou. Fala para a pessoa do seu lado que isso tem que falar. Não insista naquilo que um dia Deus te tirou. Deus está falando forte. Quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Eu estou todo arrepiado aqui, gente. Estou sendo sincero. É muito forte. Meu Deus do céu. Não, se vocês não pegar, o que há para vocês, viu, gente? Olha isso. Perguntou-lhe Jesus, no 5: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam... Vê, Jesus, quando viu, já chamou ele de filhos.
Jesus, quando vê a gente, ele já vê os filhos dele. No 6, então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Calma aí. De 10 discípulos, só um entendeu e reconheceu que era Jesus. Quem era esse discípulo? João. Quando Jesus estava na cruz, onde João estava? Calma aí, eu sei alguém que vai responder direitinho. Estava aos pés da cruz. Só reconhece Jesus quem permanece aos pés da cruz. É necessário permanecer aos pés da cruz. Todos fugiram, negaram, mas teve um que estava lá assim, ó, e foi o único que reconheceu. Você só vai conseguir ver Deus na sua vida, ouvir a voz de Deus e entender que é Ele, quando você estiver perto da cruz. O que é cruz? Sacrifício. O sacrifício de negar a sua vontade. A cruz é a palavra, é o Evangelho. Vamos continuar. No 7, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Pedro, quando se afastou, levou, mas quando se aproximou, trouxe. Você tem um poder tanto de afastar e tanto de trazer a sua família para a igreja, para a fé. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus momentos. Nunca escolha se afastar do Senhor Jesus. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Calma aí, vamos parar e pensar. Eles estavam no mar fazendo o quê? Pescando. Jesus perguntou o que para eles? Tem o que comer aí? E eles disseram não. Mas quando eles chegaram na praia, o que tinha? Pão e peixe. Não entendi, pastor. Nada que você tem serve para Jesus, porque quando você chega nele, ele já tem tudo que você precisa. Ele já tem tudo que você precisa. Você pode conquistar e ter muitas coisas. Aqui já tem o pão e tem o peixe. É nesse altar já tem tudo para satisfazer a sua alma, o seu desejo, a sua sede. Vamos continuar. Quem está na fé, diga amém. Disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Veio o Senhor, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. No 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. No 16, tornou a perguntar-lhe:
pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter te dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e o outro te cingirás, e te levará para onde não quero. Disse isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Pedro primeiro negou diante da porta, segundo negou diante da fogueira, e terceiro negou diante do sumo sacerdote. Quando Jesus apareceu, ele aceitou Jesus diante da porta, porque ele disse: eu sou a porta. Ele aceitou Jesus diante da fogueira, que estava com os pães e com os peixes, e disse que amava Jesus diante do sumo sacerdote. O mesmo cenário que o diabo te usa para te derrubar é o mesmo cenário que Jesus te usa para salvar. Foi o mesmo cenário, mas não foi só falar: eu te amo. Ele disse: segue-me e apacenta as minhas. Vocês, todos nós, temos uma responsabilidade de apacentar as ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? Cuidar uns dos outros, dar refrigério. Apacentar é colocar em pastos verdejantes, lugar calmo. As suas palavras têm o poder de agitar ou de acalmar. Pedro tirou todo mundo daquilo que Deus tinha colocado. Jesus tinha falado: ide pregar o evangelho a toda criança. Ele foi voltar a ser pescador. Quando Jesus falou para ele apacentar as ovelhas, ele não estava falando das ovelhas apenas o povo, mas estava falando para acalmar os discípulos. Começa a apacentar sua família, acalmar, falar de Jesus, mostrar que Ele é bom. Como que se fala de Jesus? Condenando? Jesus vai te ajudar. Jesus te ama. Jesus é o teu amor. Jesus é a tua vida. Apacenta. O que nós estamos fazendo aqui hoje, estamos apacentando. Ele está aparecendo hoje para todos que estão sentados para ouvir a voz de Deus. Mas hoje eu quero que você não chegue para Ele e fique de boca calada. Mas hoje eu quero que você fale: eu te amo. Jesus não apareceu para falar: poxa, Pedro, tu me negou, rapaz. Eu fiz de tudo por você. Não. Tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. Te amo. Hoje Jesus só quer saber de uma coisa. Jesus está perguntando: igreja, você me ama? Se você hoje o ama, você vai seguir e vai buscar a presença dEle. Você hoje vai se acender, vai se encher, vai buscar, vai saciar a tua sede. Não deixe, sabe, os barbantes, as coisinhas te enganarem. Tem gente que está negando a Jesus pela primeira vez, ou na milésima, não importa. Hoje Jesus já está querendo saber: se você me ama,
apacenta as minhas ovelhas e segue-me. Na sua vida, Deus quer te usar para você fazer tanta coisa. Você tem poder de arrastar tanta gente para a presença de Deus, você não tem noção. Você tem poder de mudar o quadro de vida da sua família, você aceitando Jesus. Porque todos nós temos um poder de influência. Quem aqui é mulher? Quer ver uma coisa? Se o homem chega de cara feia em casa, a casa fica quebrada, fica toda destruída. Agora deixa a mulher chegar em casa com cara feia. Seja sincero. Cadê os homens casados? Se a mulher chega com um bico de pato em casa, como que o clima fica? Seja sincero. Gente do céu. Se minha mulher chega em casa assim, ó, nossa, Deus, a gente já fica todo preocupado. Agora, se a gente não muda tanto, está vendo que nós temos poder de influência, principalmente as mulheres? Você tem um poder de influenciar a sua casa com a presença de Deus ou não? É aquilo que você está demonstrando. Se você hoje está demonstrando mais Jesus, a sua casa vai ser cheia do Senhor Jesus. Mas se você está mostrando raiva, ódio, xingamento, estresse, a sua casa vai ser assim. Pare de usar essas palavras. Vocês acham que eu sou empregada? Vocês estão balançando a cabeça, vocês falam muito, né? Qualquer dia eu vou sumir. Pare de falar essas coisas. Isso quebra a família. Começa a falar: Jesus te ama, mamãe te ama. Fala, dê amor. Cada um só dá o que tem. Você vai ver que você vai mudar o ambiente. Assim também no seu trabalho. Para de, ficar se estressando com coisinhas que não deve. Seja feliz, dê amor, dê alegria, dê sorriso. Pastor, mas não merece. Mas você tem Jesus, de cada um só dá o que tem. Se você tem, tem que dar. Fala assim: Pai do Senhor, a paz, tudo bem? Sorri. Essa encarregada é chata, mas tudo bem. Jesus te ama. Ou se eu não fosse cristão, te derrubava. Não, dê o seu melhor. Sempre tem. Vem cá, pastor Dário, por favor. Quem conhece o pastor Dário, gente? Ele é uma bênção, gente. Meu Deus do céu. Faz uma cara bem feia. Bem borrado, mesmo, bravo. Ele é tão bonzinho que nem consegue, gente. Mas faz aí bem... Meu Deus. Aí pensa só, o seu patrão chega assim, bem borrado. Eu vou dar... Bom dia, patrão. Meu Deus, a cobra mordeu ele hoje. Sabe o que você faz? Dá o seu melhor no trabalho. A Bíblia nos ensina: fazei tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Faz o seu melhor. Está emburrado, está estressado, tudo. Deus te abençoe, patrão. Oh, meu Deus, patrão chato. Assim, que Deus te abençoe, dá o melhor para ele. Você vai ver que através da sua oração, através do seu melhor, ele vai mudar. Eu já fiz isso. Eu sou prova do que eu estou falando. Eu orei. Não deu uma semana, o patrão, vem cá, fica todo sorridente para mim agora. Tudo bem. Quando ele sorriu para mim pela primeira vez, deu até medo. Falei, nossa, gente. Mas eu lembrei que foi a minha oração. Comece a orar por aqueles que te perseguem. Mas não é orar, meu Deus, quebra a perna dele, Senhor. Não. Ora pelo bem, meu Deus, dê paz. Se ele está passando por lutas, ajuda. Me dê palavra certa para sustentar ele, para dar palavra. A Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros. Meu Deus, me ajuda a ser o alívio, me ajuda a dar paz para ele. O que eu preciso mudar? É fácil você apontar os defeitos. Comece a pedir para Deus te mudar. Você vai ver que você vai mudar o ambiente do seu trabalho. Pedro, quando estava todo tristão, ele afastou todo mundo, mas quando ele viu Jesus, ele trouxe todo mundo. Você curando a sua alma, você tem o poder de trazer toda a sua família para a presença de Deus.
todo o seu trabalho para a presença de Deus. Pastor, minha família são tudo ateu. Eles vão ser ateu do pecado. Eles não vão mais viver o pecado, vão viver somente a presença de Deus. Mas tudo começa ouvindo a voz do Senhor Jesus. Quando João disse, é o Senhor, Pedro se vestiu e se jogou na água e foi até Jesus. Hoje eu estou sendo João e estou falando para vocês, o Senhor Jesus está aqui. Se cinja da palavra de Deus e nade até a presença dEle. Porque aqui nesse altar já tem tudo que você precisa. Ele deixou uma pesca maravilhosa para buscar a presença de Deus. Ali era a presença. Deixe tudo que parece ser maravilhoso e vá para o Criador das maravilhas. Nós vamos agora buscar a presença de Deus. E eu quero que você hoje saia daqui com o rosto molhado, de você se derramar na presença de Deus, de você chamar por Ele. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Os obreiros, pastores, pode ficar aqui, vamos buscar